Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo de número 12. Daremos continuidade à exposição do texto de Apocalipse, vendo hoje o capítulo de número 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os seus restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Se alguém te pedisse para contar a história da redenção, conta para mim esta história de como Deus salvou o seu povo. Como você contaria? Como você evangelizaria alguém contando esta história da redenção? O grande assunto do nosso texto é a proteção que Deus dispensa ao seu povo. Deus vai contar a história da redenção, de como ele salvou os seus, dando ênfase para a proteção que ele dá aos seus. É curioso nós imaginarmos isto. Porque quando olhamos, por exemplo, Estevão contando a mesma história, a história da redenção, Estevão enfatiza os personagens. Ele vai contando a história de como Deus salvou os seus, através da pessoa de Cristo Jesus, e faz isso a partir de Abraão, depois Moisés, depois Salomão, até os dias de Cristo. Quando nós pensamos no autor aos Hebreus, ele nos descreve esta mesma história da redenção, lá no capítulo 11, não na perspectiva de um personagem, como fez Estevão em Atos 7, mas a partir da ideia da fé,
A fé vai ser o elemento principal, o eixo pelo qual o autor de Hebreus vai usar para contar a história da redenção. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse 12, a história da redenção será contada, mas contada a partir de um eixo, a proteção que Deus dispensa aos seus. O propósito deste texto é justamente mostrar que Deus protege os seus filhos, que Deus protege o seu povo. O Senhor está escrevendo para uma igreja que sofre, para uma igreja perseguida. Nós já vimos isso em outras exposições em Apocalipse, que o texto foi escrito para as igrejas do primeiro século, do final do primeiro século. Um momento de muita dor para os cristãos. Eles eram perseguidos pelos judeus, eles eram duramente perseguidos pelos romanos, principalmente por conta da figura de Domiciano, que queria para si ser reconhecido como rei, ser reconhecido como Deus, uma divindade. Era um tempo em que Roma queria este título de divina, de santa. E nesse cenário, o povo de Deus não se curvou ao imperador. O povo de Deus não se curvou a Roma. E o que restou para o povo de Deus foi a morte, foi o sofrimento, foi a perseguição, foi o confisco de seus bens e suas propriedades, foi a dor do luto, por sepultar pais, por sepultar filhos. E para consolar esta igreja, o Senhor envia então a revelação a João, quando ele estava na ilha de Patmos. Aqui nós temos então o Senhor consolando o povo, contando a história da redenção. E o desejo de Deus é mostrar: ei, vocês estão sofrendo, mas eu sou o Deus que protege vocês. Eu sou o Deus que no decorrer de toda a história e em todo o tempo protegi e guardei vocês. Ainda que talvez vocês duvidem desta proteção, ainda que talvez vocês estejam sendo encarcerados, presos e alguns de vocês mortos, saibam que eu sou o Deus que protege o povo. Esta proteção será mostrada no passado, com os cuidados do Senhor para com o seu ungido, Cristo Jesus. Será mostrado também nos cuidados do Senhor e na proteção do Senhor para com a sua igreja. Vejamos então, irmãos, a história da redenção, com Deus protegendo os seus. E este será o tema da nossa exposição. Deus protege os seus. Primeiramente, no contar desta história da redenção, nós vemos que Deus protege o seu ungido. Este primeiro trecho, que vai do verso 1 até o final do verso 5, conta para nós a história da promessa do descendente da mulher que viria para pôr fim aos danos causados pela serpente. É a história da redenção, é a história de Cristo Jesus, é o anúncio de que viria o Messias, aquele que governaria e reinaria com cetro de ferro. E Deus vai nos mostrar o que ele fez para proteger o seu ungido. Vejamos então. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Como que o Senhor vai mostrar estes cuidados para o povo? Através de uma visão. E o que João vê no céu? A primeira parte da visão é a figura de uma mulher. Esta mulher está adornada, ela está vestida de sol, tem nos seus pés a própria lua, a sua coroa tem 12 estrelas. E o que tudo isso significa? A tradição romana apontava esta figura da mulher como sendo Maria, a mãe de Jesus. Isso é próprio do romanismo, daqueles que idolatram a figura de Maria, e aqui seria um reforço para esta ideia de divinizar a figura da mãe do Senhor, da mãe do Salvador. No entanto, não é muito difícil nós entendermos que não se trata de Maria, muito embora Maria esteja dentro do grupo deste a qual o texto se refere. Mas quem é esta mulher? O texto de Gênesis, capítulo 37, verso 9, nos traz clareza sobre isso. Diz o texto: teve ainda José outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aqui este texto se refere. Que mulher é esta? Esta mulher é uma representação do povo de Deus, dos descendentes de Abraão. Qual é a visão que José teve lá atrás? José viu a figura do seu pai e da sua mãe, o sol e a lua, bem como os seus irmãos, aqueles que vão fundar as 12 tribos de Israel.
Todos eles ali na figura de estrelas. No sonho de José, 11 estrelas, porque ele, José, propriamente dito, é a 12ª mencionada aqui no texto de Apocalipse. Nós temos então aqui uma menção ao povo de Deus, aos descendentes de Abraão, aos descendentes em especial da figura de Jacó, de onde vêm as 12 tribos, de onde vem o povo de Deus, de onde viria o descendente da mulher, de onde viria o Salvador, o Redentor, que é Cristo Jesus, o Senhor. Este é o povo do Senhor, representado na figura desta mulher. Daí o porquê dizer que sim, dentro deste povo de Deus está Maria. Mas não que a mulher em si seja Maria, mas ela faz parte e está dentro deste povo de Deus. Veja que o texto diz a menção a dores de parto. Quando nós lemos o texto lá de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que as dores no parto são um sinal do juízo de Deus para o pecado causado pela mulher. O que o texto está nos mostrando é que sim, há um povo de Deus. Este povo, embora seja criado pelo Senhor, pensado pelo Senhor e escolhido pelo Senhor, é um povo que pecou, é um povo que falhou, é um povo que vive agora o sofrimento e as consequências do seu pecado. Sim, em alguma medida havia crueldade por parte do Império Romano que perseguia. Por outro lado, aquele contexto todo de dor, de luto, de tragédia, nada mais era, de forma última, do que a consequência do próprio pecado do povo. Porque o homem pecou, ele passou a ser sujeito a todo tipo de mal. Porque o homem pecou, ele passou a ser sujeito a todo tipo de dor, de aflição, de angústia. Por conta do pecado, veio a morte. A figura demonstrada no texto, então, é de que há um povo de Deus. Mas que mesmo sendo povo de Deus, este povo ainda está afetado pela queda. É um povo que clama, que deseja um alívio, a redenção. Ela está sofrendo os tormentos para dar à luz. Mas é interessante que quando nós voltamos ao texto de Gênesis, embora apareça esta figura caótica da punição vindo sobre Adão, sobre a mulher e sobre a serpente, também lá em Gênesis há uma promessa de esperança. E Gênesis 3,15 nos diz, olha, mulher, você vai dar à luz em meio a dor, e muita dor, mas também será da mulher que virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Em meio a esta promessa, não foi só a mulher que ouviu que viria o descendente, a serpente também ouviu. A serpente também ouviu o anúncio de que viria um descendente da mulher, um do meio deste povo, que colocaria fim a ela. Então nós passamos a falar desta segunda visão. Viu-se também, verso 3, outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Quem é o dragão? Se a mulher é a representação do povo de Deus, se a mulher é a representação deste povo de onde viria o descendente, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o próprio texto no versículo 9 nos responde quem é o dragão. E diz assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. O dragão foi identificado no texto. Está falando do diabo, de Satanás. E o texto passa a nos falar as características deste dragão na visão de João. Ele é vermelho. E aí não pense naquela ideia de um desenho, de um dragão com tridente, vermelhinho. Não é este o objetivo. Apontar para uma figura pictórica, não é este o propósito da Escritura ao narrar essas condições. Mas ao falar dessas características do dragão, vistas ali na visão que João está tendo, é mostrar, em alguma medida, o que ele representa. A cor vermelha em Apocalipse aponta para o derramar do sangue. Quando nós vimos o capítulo de número 6, ali estava o dragão vermelho, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro. E ele representava justamente o derramar do sangue daquele povo de Deus,
do primeiro século que saiu para pregar o evangelho, revestidos com o poder do Espírito Santo. É o derramar do sangue dos justos que seriam perseguidos. Este dragão vermelho é aquele que vem matar, é aquele que vem destruir. Por isso a sua cor, do sangue derramado, do sangue inocente derramado, a fio da espada pela perseguição. Ele tem 7 cabeças, e em Apocalipse o número 7 representa a perfeição. Significa que ele é perfeitamente inteligente, astuto, sagaz. Quando nós lemos o texto lá de Gênesis, capítulo 3, verso 1, começa nos dizendo assim: a serpente mais sagaz de todos os animais. E aí vem a história dela tentando a mulher. O diabo é astuto. E não é só um pouquinho astuto, ele é perfeitamente astuto. A menção ao número 7 mostra para nós que não é uma esperteza à toa, fácil de ser driblado ou enganado. Muito pelo contrário, é mais fácil ele nos enganar do que nós enganarmos a ele. Não à toa, quando lemos em Lucas capítulo 16, verso 8, a palavra de Deus nos afirma que os filhos das trevas são mais astutos, ligeiros, espertos do que os filhos da luz. Por isso então, o meio neopentecostal, que trava uma possível ideia de batalha espiritual, onde você, e não Cristo, pisa na cabeça do diabo, chuta o diabo, zomba do diabo e ri dele, não é o melhor caminho. Ele não é tonto, ele é astuto. Ele é muito inteligente. A forma de descrevê-lo com 7 cabeças aponta para uma perfeita esperteza que é capaz de dar nó em pingo d'água, que é capaz de fazer crente muito maduro cair em pecados. Mas há uma outra característica: ele tem 10 chifres. Plena autoridade. Se o número 7 em Apocalipse representa a perfeição, o número 10 representa aquilo que é completo. Significa que depois que Satanás se rebela contra o Senhor, ele virá ocupar lugar nesse mundo com completa autoridade. Não é que ele destronou a Deus, mas significa dizer que em todas as áreas, em cada um dos cantos, ele vai ter algum tipo de atuação. Significa que esta completa autoridade faz com que o diabo exerça influência na música, na cultura, na ciência, na vida familiar, dentro da igreja. Não há nenhuma área que ele, esperto, astuto e cheio de autoridade, porque estamos no mundo caído, não consiga, então, atuar. Tem 10 chifres. E em cada um deles, 7 diademas. Mais uma vez, a figura do número 7, que aponta para a perfeição, é o perfeito reconhecimento dos seus súditos. Na coroa de um rei, um diadema colocado nela representava o reconhecimento do povo, a honra do povo em relação ao seu líder. Significa que Satanás será ovacionado pelos seus súditos, respeitado pelos seus súditos. É alguém que engana, faz o mal, persegue, mata, é astuto, é ligeiro e ainda assim tem o reconhecimento daqueles que o seguem. O texto vai fazer uma menção ao Isaías 14, ao que o profeta nos diz lá, falando do momento da queda e da rebelião de Satanás. Diz o seguinte no verso 4: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. O que aconteceu nos tempos eternos, ainda antes da criação? Num tempo que nós desconhecemos, com pouquíssimos relatos da Escritura, então, qualquer coisa além do que eu vou dizer aqui é especulação, é viagem, é sonho, é delírio, mas não é revelado na palavra de Deus. O que a Bíblia nos revela em Isaías 14 é que em algum momento Satanás invejou a figura do Senhor e desejou ocupar o seu lugar no trono
e se rebelou contra ele, e conduziu 1/3 dos outros anjos a fazerem o mesmo. E por conta disso, ele foi lançado à terra. Pois bem, nós vimos a figura da mulher, nós vimos a figura do dragão, e agora nós veremos o que o dragão faz. O dragão, ele vai se opor à mulher. Diz o texto então, que o dragão se deteve em frente da mulher, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A palavra que nos foi traduzida aqui como se deteve em frente da mulher, é alguém que põe guarda. Sabe quando você vai deixar o leite fervendo, e sua mãe fala assim, filho, olha o leite. Aí você tem que se deter ali na frente, porque parece que o leite vai subir naquele exato momento que você desvia o olhar. Você desviou o olhar para ver alguma coisa, o leite ferve, cai, e aí a sua mãe vem e briga com você. A ideia do dragão se detendo em frente da mulher é com aquele mesmo suspense e atenção que nós ficamos diante de uma leiteira, observando o momento exato em que as borbulhas virão para desligar o fogo e agir no momento certo. Pois bem, ele se pôs em guarda de frente da mulher, que é o povo de Deus, armando tocaia, de cilada, pronto para dar o bote, a fim de fazer o quê? Nos diz o texto, de devorar o filho quando nascesse. Quem é este filho da mulher? Quem é o descendente que viria da mulher para esmagar a cabeça da serpente? Cristo Jesus. Qual é o objetivo da serpente? Impedir que isso aconteça. Irmãos, ele trabalhou muito bem e com muita intensidade nesta missão de deter a chegada do descendente da mulher. Nós vemos isso já na história de Caim e Abel. No primeiro momento que ele percebe que há um descendente da mulher que consegue agradar e satisfazer ao Deus Criador, ele logo tenta o coração do irmão para que lhe tirasse a vida. Mais adiante, a história vai nos mostrar inúmeras mulheres do povo de Deus, deste povo, representado pela figura da mulher, que não podiam ter filhas. Olha que interessante quando você vê a figura dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A esposa de Abraão, Sara, ela podia ter filhos? Não. Na sequência do texto, Abraão, Isaque. Raquel também não podia ter filhos, estéril. Rebeca, depois de Jacó, não podia ter filhos. Lia também não podia ter filhos. Todas as mulheres dos patriarcas nasceram sem a condição de serem mães. E todas elas, pela graça do Deus que protege seus filhos, fez com que a mulher estéril fosse alegre mãe de filhos. E todas elas conceberam, todas elas deram à luz, de todas elas veio o descendente. Ainda que o diabo tenha se colocado em tocaia e cilada para impedir que isso acontecesse. Mas o diabo continuou agindo. E no momento em que o povo estava em no Egito, e o povo crescia de forma assustadora, mais uma vez o diabo agiu, a fim de evitar que viesse o descendente da mulher, e por meio da ordem de Faraó, uma matança dos recém-nascidos. Mais um foi colocado dentro do cesto, e aquele um veio a ser o libertador do povo, herdeiro da promessa de que viria um semelhante a ele, maior do que ele, para libertar o povo dos pecados seus. E depois, mais adiante, na história do povo de Deus, vemos no registro do segundo livro de Reis, capítulo 11, uma mulher de nome Atalha, ao ver o seu filho morto, ela dá uma ordem: matem todos da família real, todos da descendência de Davi, até que não sobre nenhum. Mas o Senhor, mais uma vez, protegendo os seus, faz com que uma criada tome um bebê, um menino chamado Joás, esconde Joás e garante a sobrevivência de um descendente da mulher. Porque da linhagem de Davi viria o Salvador. Deus protegeu os seus. Mas o diabo estava ali, atento. Ele se deteve para impedir que nascesse o descendente da mulher. Se colocou em frente a ela, esperando o filho nascer para então lhe devorar.
E houve um burburinho de que viria um, que nasceria em Belém, da linhagem de Davi, vindo de uma virgem, e através da figura de Herodes, mais uma tentativa desesperada deste que estava pronto para agir contra o descendente da mulher. Mande matar todos os recém-nascidos. Mas dali o Senhor, mais uma vez, protegeu o seu ungido. E o que aconteceu? Verso de número 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Satanás tentou, a partir de Caim, a esterilidade das mulheres, a matança no Egito, a matança de Atália, a matança de Herodes, tentou de todas as formas impedir que nascesse o descendente da mulher que viria para lhe esmagar a sua cabeça. Mas diz no texto, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aquele mesmo anunciado no Salmo 2, verso 9, que regeria todas as nações, que poderia pedir ao Pai as nações, e o Pai lhe daria como sua herança. Nasceu Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o inimigo, o diabo, não pôde deter a proteção do nosso Deus. Por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Porque o amor do Senhor não falha. Porque Deus nos ama e o seu amor é tão grande, é incondicional. Sabe por quê? Porque seguro eu estou e não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Ele guardou, ele protegeu, chegou o filho varão. Deus protege os seus. Vimos isso da criação até a ascensão de Cristo. Porque agora este que veio terá o seu ministério resumido, sintetizado no final do verso 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Olha que curioso. Tudo vem contando sobre Cristo. O tempo todo, o propósito da figura da mulher, o objetivo da figura do dragão, tudo está relacionado a Cristo. Mas quando nasce o filho varão, simplesmente é dito o seguinte, que ele foi arrebatado para os céus e voltou ao seu lugar de origem, ao seu trono. Veja que o enfoque do texto não é contar a história da redenção, dando ênfase, por exemplo, à obra de Cristo aqui na terra. Por isso mesmo o texto coloca tudo de forma muito rápida no verso 5, dizendo assim, ele veio, cumpriu seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi arrebatado e está no seu trono. Ponto final. Esta foi a missão do filho varão aqui na terra. Mas deixa eu falar o que ele fez lá no céu. Porque este é o objetivo do autor de Apocalipse. Mas e agora? Deus protegeu o povo a fim da chegada do Redentor. Mas será que ele continua protegendo o seu povo, a sua igreja? Porque se nós olharmos até aqui, você pode pensar, pastor, faz muito sentido. Havia um propósito maior. O Messias tinha que nascer. Tinha que nascer aquele que iria desfazer a obra do diabo. Tinha que nascer aquele que seria o Salvador. Mas tendo em vista que ele veio, será que Deus ainda se empenha em cuidar dos seus? Pois bem, é o que nós veremos na segunda parte do nosso sermão. Deus protege a sua igreja. E nesta proteção, irmãos, o que nós vemos, logo de cara, é o Senhor lutando por nós. Nós temos aqui o verso 6, uma transição. Destes cuidados com o filho até a sua chegada no trono. Mas agora o verso 6 resume o que vai acontecer com a mulher, com o povo de Deus. Ela foge para o deserto, onde o Senhor havia lhe preparado lugar para nele a sustentar durante 1260 dias. E já já a gente comenta disso. Mas veja que assim que o Senhor Jesus ocupa o seu lugar no céu, o que ele fará? Neste ato de proteger o seu povo, ele vai lutar por nós. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. São apresentadas aqui as figuras que vão pelejar. Representa o povo de Deus Miguel, o arcanjo. A Bíblia não nos fala muito sobre a hierarquia dos anjos, mas cita serafins,
querubins, a figura de Miguel como o arcanjo. E por mais que nós não tenhamos o detalhamento das funções, das atribuições, e qualquer coisa nesse sentido também seria especulação, e eu sei que muitos gostam de especular sobre isso. Embora a Bíblia não nos mostre em que aspecto se dá a distinção desses tipos de anjo, nós temos a figura de Miguel, que aparece lá no livro de Daniel, pelejando contra Satanás, e aparece novamente aqui pelejando contra Satanás, como sendo um anjo forte, guerreiro, que vai à frente lutar em nome de Deus. É ele quem vai pelejar contra o dragão. E nesta peleja, o texto é muito sucinto, e diz: todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para aqueles que estavam com o dragão. Percebe que o texto não demanda muito tempo para falar dessa peleja. Foi uma guerra muito rápida. Mesmo porque não há qualquer pé de igualdade ou possibilidade de um enfrentamento justo entre o diabo e Deus. Às vezes nós fazemos no nosso imaginário uma ideia de Deus contra o diabo rivalizando em pé de igualdade. Mas não. O diabo aqui é quase que café com leite. Não contra você, mas contra Deus e os seus anjos, no território de Deus, nos céus. Não há a menor chance. É como se o texto fosse falar o seguinte: houve peleja no céu. Miguel se levantou, expulsou o dragão e os seus. Eles não prevaleceram. Não houve menor possibilidade deles oferecerem qualquer tipo de resistência. Não deu nem graça. Pois bem, se dá então a expulsão de Satanás. E a pergunta chave aqui é: quando isso aconteceu? Quando Satanás será expulso do céu? Muitos vão acreditar que Satanás foi expulso do céu ainda antes da criação. Mas a afirmação do texto nos mostra o contrário. Satanás foi expulso depois da ascensão de Cristo. Como assim, pastor? Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, nos diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha lá, está o Senhor no céu, e no dia em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos bons, não os anjos caídos, no dia que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, quem é que está lá no meio deles? Satanás, o diabo. E aí o Senhor pergunta para ele: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perceba que até esse momento, Satanás tem livre acesso. E óbvio, isso se dá depois da criação, porque Jó já havia sido criado, bem como o mundo em que Jó vivia. E você vai me perguntar: pastor, como assim? Por que Satanás, mesmo depois de ter se rebelado contra Deus, ainda tinha algum tipo de acesso a Deus? Ainda podia comparecer diante de Deus junto com os justos? Por que isso? Há um aspecto muito importante no caráter do nosso Deus. Deus é justo. Deus é justo. Só Satanás errou? Não. Só Satanás se rebelou contra o Senhor? Não. Também o homem se rebelou contra Deus. E a punição do homem? A plena justiça de Deus pondo fim à humanidade. Se Deus não fez isso com os homens, também não pode fazer comigo. E Deus, na sua justiça, precisa ser coerente. Se os homens ainda não receberam a plena punição, também Satanás não a receberá. Pela justiça de Deus, ele ainda tem que aceitar essa figura repugnante diante de si. Mas então o que há na queda de Satanás? No registro lá de Isaías: a destituição das suas funções como um servo do Senhor. Mas por que aturar essa figura? O verso de número 10 vai nos dizer: então ouvi a voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. O que Satanás estava fazendo o tempo todo? Acusando o povo de Deus. Ei, você não é o Deus justo? Olha o que eles estão fazendo.
Olha a idolatria deles. Olha a prostituição desse povo. E Deus tendo que aturar. Porque os sacrifícios dos animais não eram suficientes para a remissão do pecado do povo. Havia a necessidade que um santo viesse e morresse na cruz. E enquanto esse santo não veio, Satanás ainda podia se pôr a acusar os filhos de Deus. Mas então Cristo veio. Cristo pagou o preço na cruz. E agora, quando Cristo reassume o seu lugar no trono, ele dá a voz de comando dizendo o seguinte: ei, está acusando o quê? Está acusando quem? Eu morri na cruz e paguei o preço. A dívida foi paga. Já não há mais espaço para você. Já não cabe mais a figura de um acusador. Já não cabe mais a figura de alguém que vai levantar-se contra o meu povo, porque eu na cruz resolvi o problema deles. E agora sim, Jesus pode pôr para fora, pôr para correr esta figura que antes acusava o povo de Deus. Pois bem, o que temos aqui então é uma mudança radical. Sai a serpente, o dragão, entra o leão da tribo de Judá. Sai o enganador das nações, entra aqui então aquele que é a própria verdade. Sai aquele que veio para roubar, matar e destruir. Entra em cena aquele que tem vida, que é a vida e que traz vida em abundância. Sai aquele que desviava o povo pelo engano e entra a figura do Deus que é luz, de Cristo Jesus, a luz do mundo que dirige os seus. Sai aquele que desvirtuava o culto para vir a figura daquele que vai mediar o culto em paz com a criatura e o seu Criador. Sai por fim a figura do acusador, entra em cena a figura de Cristo Jesus, o nosso advogado. Por isso os céus festejam. Veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Agora não há mais espaço para ele, agora não há mais quem nos acuse, agora não há quem mais aponte o dedo para nós, porque Cristo Jesus veio, o nosso defensor veio, o que pagou o preço por nós veio. Louvado seja o nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro não há mais para nós nenhum tipo de condenação. Por causa do sangue do Cordeiro, ninguém mais pode nos separar do amor de Deus. Por causa do sangue do Cordeiro, podemos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Vem a ordem, festejem, celebrem. Chegou o Cordeiro, chegou Cristo Jesus. No entanto, agora aqui no verso 12, há uma palavra assustadora. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se ele não pode fazer mais nada no céu, se ele agora está impedido de enganar as nações, porque veio a verdade, veio a luz do mundo, o Santo Espírito foi derramado sobre o povo do Senhor, o que resta a ele fazer? Ele vai atazanar a gente. Ele vai vir contra nós, os que aqui estamos. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Satanás vai vir contra nós. Agora veja que há um contraste aqui. No céu, há festa, há júbilo, já não há mais quem nos acuse. Mas aqui na terra, estamos no deserto. Presta atenção aqui. Por que que o comer o melhor desta terra não vale para esses dias? Porque aqui é o deserto. Aqui não é a pátria celestial. O melhor desta terra não está aqui. Como nós devemos encarar este mundo? Como deserto. E foi no deserto que o povo permaneceu? Não. O povo marchava e caminhava rumo à terra prometida. Significa que o melhor dos nossos dias aqui ainda serão dias de deserto. Significa que o melhor do nosso descanso aqui ainda será como descansar debaixo do sol no deserto.
Significa que a melhor condição da nossa saúde aqui ainda será como a saúde de um corpo cansado de alguém que está no deserto. Significa que nós estamos no deserto, mas há uma boa notícia: o Senhor está conosco. E o texto vai dizer que Ele continua a nos proteger. Ele nos protegeu travando uma batalha no céu e vencendo por nós, mas Ele nos protege aqui também. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. Isso é a menção daquele texto lá de Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias, caminham pelo deserto, pelas lutas da vida, pelos sofrimentos desta vida, pelas angústias, pela dor, pela perseguição, mas não se cansam. Correm, e corremos aqui, ali, acolá, debaixo de um sol escaldante, de uma terra que não é nossa, mas não desmaiamos, não nos cansamos, porque somos sustentados pelo Senhor, que nos faz andar altaneiramente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Isso porque o Senhor protegeu, que sustentaria nele o seu povo, a sua igreja, durante 1260 dias. A descrição, nesse trecho que nós estamos lendo, nos foi dada como um tempo, metade de um tempo e tempos. O que são os 1260 dias? Nós já vimos aqui ao fazer a exposição do capítulo 11. 3 anos e meio. De um modo simbólico. A metade do que é perfeito, os 7, para representar este espaço de tempo que o Senhor protege os seus. Eu protejo vocês. Há um tempo determinado, garantido, seguro, onde ainda que vocês estejam no deserto, e vocês estarão, lembre-se disso, vocês estarão no deserto, mas ainda assim, eu vou proteger e guardar vocês. E ainda que Satanás se levante, lance um rio contra nós, as muitas águas que poderiam nos submergir, como diz o Salmo 124, o Senhor nos dá livramento, o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. Estamos debaixo de suas asas, e não há lugar melhor do que este. Nós estamos no deserto. No deserto, o povo casou-se. Crianças nasceram no deserto, naqueles 40 anos. No deserto a vida seguiu. O culto ao Senhor seguiu. Mas eles ainda estavam no deserto. Não era a terra prometida. Aqui, nós vamos nos casar. Vamos ter nossos filhos. A vida vai seguir. Em alguma medida vamos precisar trabalhar, estudar, nos reunir para cultuar ao Senhor. Mas ainda estamos no deserto. Não queira viver o céu na terra. Se você está aqui na nossa igreja atrás de prosperidade, lugar errado. Se você está aqui na igreja a fim de resolver os seus problemas financeiros, econômicos lá da sua empresa, você está no lugar errado. Se você veio aqui atrás de uma mensagem triunfalista do tipo, você é o vencedor, vai dar tudo certo para você, você está no lugar errado. Aqui, nós lemos a Escritura que fala que o melhor de Deus para nós está guardado e reservado para uma glória futura. E que neste tempo é deserto, é seca, é sofrimento. Em alguns momentos, dias bons. Mas na maioria deles, ainda é deserto. Ainda é só areia, ainda é passageiro. Não é aqui que o Senhor quer que nós finquemos as nossas raízes. Não é aqui que o Senhor quer que nós façamos os nossos planos. Não é com esta morada que o Senhor quer que sonhemos. Ele deseja que nós almejemos a terra prometida. O lugar onde nós estaremos com Ele, seguros para todo o sempre. Desespero por estarmos no deserto? Não, porque aqui neste deserto, o Senhor nos ampara, cuida de nós, nos sustenta e nos protege. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, com os que guardam os mandamentos de Deus, os que têm o testemunho de Jesus. Satanás não vai parar não.
ele vai continuar se levantando contra o povo. Mesmo sabendo que na história ele é um derrotado, um perdedor. Ele não pode mais contra o descendente da mulher. Mas em alguma medida, ele vai pelejar contra a mulher e contra os seus filhos. Satanás vai se levantar contra mim, contra você, vai se levantar contra os nossos filhos. A boa notícia, Deus protege os seus. Irmãos, nós vimos nesta noite que Deus protege os seus. Protegeu o seu povo no passado, até a chegada do Messias. Protegeu o seu ungido, para que ele viesse e cumprisse o seu ministério. Deus também continua a nos proteger. Fez isso nos livrando da acusação do inimigo. Deus protege o seu povo. E eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. E eu quero começar falando com você, que ainda não se decidiu por Cristo Jesus, que ainda não fez um compromisso com Ele. Você que não é crente, não é convertido, não se batizou, não falou, Senhor Jesus, eis-me aqui, toma minha vida, eu quero ser seu e quero pertencer a Ti. Essa proteção ainda não é para você. Enquanto você não se render a Cristo, você não terá a proteção de Cristo. Se você foi atento ao texto que nós lemos, Deus diz que Ele sustentaria a sua igreja nele mesmo, para que nele sustentem por 1260 dias. Só que se você não está em Cristo, se você não está com Deus, você não pode requerer a proteção de Deus. Se você não é filho de Deus, você não pode requerer as bênçãos do Pai. Se você ainda não se comprometeu com este Cristo, você não pode exigir dele qualquer tipo de segurança e proteção. E qual é a péssima notícia disso? É que se a igreja está no deserto, você também está. E num deserto ainda maior. Porque no seu deserto, diferente do da igreja, você não tem proteção, nem segurança, nem alívio, nem quem lhe defenda. Sabe qual é o problema de não estar em Cristo Jesus? É que nos momentos em que Satanás te acusa, e ele continua a acusar, não há quem te defenda. Se você não entregou a sua vida para Cristo, por que Ele vai te justificar? O que acontece na prática é que no momento em que Satanás se levanta contra o povo de Deus, Jesus se levanta antes e diz, ei, este daqui creu no meu nome. Porque é assim que a Bíblia diz. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no nome de Cristo Jesus. Meu convite a você, então, entrega a sua vida hoje para Jesus. Você está descoberto de qualquer tipo de segurança. Você é um carro zero que saiu da concessionária e vai ser duramente impactado, roubado, assolado e talvez até morto por Satanás. Então corra atrás do seguro. E o seguro é Cristo Jesus. Porque Ele, o Senhor Jesus, protege os seus. Para você que conhece ao Senhor Jesus Cristo, que já se comprometeu com Ele, que já fez aliança com Ele, primeira aplicação, vá além das circunstâncias. Olhe além das circunstâncias. Por vezes nós estamos apenas atentos ao deserto e não vemos a proteção que temos no deserto. Por vezes nós estamos apenas a reclamar, talvez na mesma situação daquele povo, dos dias em que Apocalipse foi escrito. Estamos sendo perseguidos, está difícil, está complicado, as pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sendo levadas cativas, filhos ficando órfãos dos seus pais. Mas lembre-se, vá além das circunstâncias. Houve no céu uma batalha travada e Cristo saiu vitorioso dela. E porque Cristo venceu, Ele te faz também um vencedor. Olhe além das circunstâncias do perigo, olhe além das circunstâncias das tribulações, olhe além das circunstâncias das provações e passe a ver que você tem um Deus que te protege, que nunca te deixou na tempestade ou na paz, Ele esteve contigo. Que você tem um Deus que te ama e que o amor dele é incondicional. Descanse no Senhor. Além de olhar além dos problemas, descansa no Senhor. Ele vai cuidar de você. Ele vai guardar a sua vida.
Talvez as muitas notícias dos nossos dias deixem o nosso coração apreensivo. Mas lembre-se disso, Deus protege os seus. Então descansa, confia, Ele é o seu cuidador. A última aplicação para as nossas vidas. Anuncie a outros esta verdade. Muitos outros ainda precisam desse descanso, da alma, do coração. Muitos outros ainda precisam ouvir esta mensagem sobre o Cristo que venceu. Você é o portador desta mensagem. Proclame, anuncie Cristo Jesus às nações.